estão na glória de Deus. Isso está em Romanos, capítulo 3, versículo 22. Isso nos mostra que não escapou ninguém da humanidade que pudesse se dizer justo. Toda a humanidade estava fadada ao fracasso. Analisando com mais cautela e pela revelação da palavra, entendemos que foi puramente amor. Esse amor foi derramado pelas nossas vidas. E amor é uma palavra que nós falamos bastante. Nós tratamos muito sobre esse sentimento chamado amor. Mas o amor de Jesus, ele vai além de todas essas coisas. Vai além do que nós entendemos como amor. Romanos, capítulo 5, eu vou abrir aqui, para que a gente acompanhe mais precisão. Romanos, capítulo 5, do 6 ao 8, caso alguém queira me acompanhar, diz o seguinte: porque Cristo, estando nós ainda fracos, morreu ao seu tempo pelos ímpios. Porque apenas alguém morrerá por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém ouse morrer. Mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Quando Cristo, ele morre naquela cruz, nós ainda estávamos dentro daquele projeto de destruição que foi estabelecido sobre a humanidade quando Adão e Eva desobedecem a Deus. Porque a punição é a morte. Quando Deus constrói tudo, cria o homem, coloca no Éden, e ele dá uma ordem e diz: não comam da árvore do conhecimento do bem e do mal. Porque no dia que vocês comerem, vocês vão morrer. Essa morte não era somente uma morte física. Até então, nem tinha morte física. Havia uma árvore chamada árvore da vida no meio do jardim que faria ali a manutenção da eternidade do homem. Não havia morte no Éden. Por isso eu digo que nós temos dificuldade com a morte, porque a morte não foi feita para nós. A morte não era para fazer parte da nossa vida. O primeiro ser humano criado não foi feito para morrer. Mas pela desobediência entra o pecado, e com o pecado entra a morte. E essa morte é passada por toda a humanidade. A humanidade estava subjugada à perdição total. Mas Deus, com esse amor tão maravilhoso que Ele apresenta, mesmo a humanidade estando dentro desta situação de perdição eterna, Deus envia o seu Filho para mudar o quadro, para mudar a história das nossas vidas. Esse amor, ele é um amor imenso. Tanto é que João 3,16 diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todos aqueles que nele crêem não pereça, mas tenham a vida eterna. A Bíblia não traz uma palavra específica para tratar desse amor de Cristo. A Bíblia não tem uma palavra para expressar que tipo
de amor é esse? Aonde alguém, e o texto que nós lemos em Romanos deixa bem claro isso, que alguém pode ousar morrer por alguém que é bom. Alguém pode até ousar morrer por um familiar. Eu daria a minha vida pela vida dos meus filhos, pela vida da minha esposa. Por algumas vezes em que eu me encontrei em situações difíceis com os meus filhos doentes, eu cheguei a orar e dizer: Senhor, leva a minha vida, ou então tira a enfermidade dele por mim. Quantas vezes eu não falei isso? Quantas vezes eu não fiz isso? Nós até entregamos a nossa vida por amor ao familiar nosso filho, mas Cristo foi além de tudo isso. Deus entrega o seu filho por alguém que não queria ele. Deus entrega o seu filho em uma situação em que a humanidade estava completamente perdida e desviada de Deus. Todos pecaram e destituídos estão na glória de Deus. Mas ele via o seu filho. Ele olha nos altos céus e vê a humanidade, a sua criação, se acabando. E ele próprio promove a reconciliação que nós não queríamos. Existe um estudo a qual fala da depravação total. E o que é a depravação total? É todas as áreas da vida do homem estão tocadas pelo pecado. Não existe uma área da vida do homem que não foi maculada pelo erro de Adão. Não existe uma área, por isso Romanos fala sobre isso. Romanos, todos pecaram, todos. A Bíblia diz que o próprio Deus criou a situação para reconciliar o homem com ele próprio, porque o homem não tinha condição de chegar a Deus. Você que hoje está aqui para ouvir, você não chegou aqui por causa das suas condições. Você não veio hoje a esse lugar por causa do pecador. Você não veio hoje a esse lugar para cumprir uma liturgia. Você não veio hoje a esse lugar para agradar o seu irmão. Você veio aqui motivado pelo Espírito Santo e tem a função de nos reconciliar com Deus. É Ele que está segurando nas nossas mãos e está nos levando a Cristo. A função do Espírito Santo é convencer o homem do pecado, do juízo e da justiça. É Ele que é o elo de ligação entre Deus e a igreja. Nós temos dificuldade de chegar aqui na igreja, devido às nossas limitações, devido aos nossos problemas, aos nossos pecados. Mas Deus está sempre promovendo algo para que a gente esteja aos seus pés. Quando a gente está se afastando um pouquinho, Ele permite uma situação dolorosa para que a gente regresse novamente para nos perder. Que amor é esse, irmão? Dentro da nossa interpretação humana, já que a própria Bíblia não tem uma palavra para esse amor, dentro da nossa interpretação humana, a gente só consegue entender um amor chamado amor ágape, que muitos já ouviram falar. Nós temos 3 tipos de amor na Bíblia, humanamente falando. Essas palavras não estão aqui na nossa versão porque está em português, mas os originais trazem essa palavra. Nós temos o amor ágape, que é esse amor incondicional. Ele não faz nada esperando um retorno. Ele não cuida, ele não trata, ele não cura as feridas esperando um retorno. Ele ama incondicionalmente, independente da nossa situação. É por isso que o drogado tem jeito. É por isso que o alcoólatra tem jeito. É por
Esse é o único amor que nós conseguimos nos aproximar para explicar o que é o amor de Deus. Porque a Bíblia tem outros dois amores, que é filia, que é esse amor de amizade. Essa palavra é muito usada nos textos gregos. É aquela amizade profunda, produzida também por Deus. Lembra de Davi e Jonatas? O amor entre eles era um amor, uma amizade tão profunda que um cuidava do outro. Esse amor é o amor que deve estar no nosso meio. Estou falando de palavras que estão explicadas na Bíblia e os originais. E o outro amor é o que nós conhecemos como Eros, que é o amor de homem para mulher. Esse é o amor de relacionamento. Mas dentre esses três, o único que nós conseguimos falar alguma coisa, para pelo menos se aproximar do amor de Deus em uma distância bem longa, é o amor ágape. Esses três amores é que estão na nossa vida. Porém, existe um amor principal que esse não tem nome específico. O único nome que eu consigo dar para esse amor é Jesus Cristo, que se entregou sem esperar que nós viéssemos dar um retorno. Nós estamos hoje na presença de Deus, mas temos ainda nossos defeitos. Nós ainda estamos sendo trabalhados. Muitos não têm suportado algumas situações porque ainda não entendeu que o trabalhar de Deus na nossa vida é progressivo, é dia após dia. Romanos diz que é de fé em fé. Todo dia eu tenho que lutar contra algo na minha vida para continuar com Jesus. Todos os dias, praticamente, eu tenho que me reconciliar com Jesus. Todos os dias. Quão longe nós ficamos depois da queda do mundo? Quão difícil nós somos diante de Deus? A Bíblia diz que quando Jesus ele morre e projeta a salvação para nós, ele faz isso, a gente ainda sendo pecador, distante completamente. Mas como eu falei, esse amor é progressivo, ele continua atuante. O texto que nós lemos, e eu volto agora para Hebreus capítulo 2, aonde nós começamos tratando desse assunto. Aqui em Hebreus capítulo 2, se você quiser me seguir, eu vou ler a partir do versículo 5. Hebreus capítulo 2. E a gente vai discorrer dentro desse texto para falar o que é que esse amor produz em nós. O que é que esse amor, que nenhuma palavra tem para caracterizar ele, esse amor de Deus, ele produz na vida da igreja. Aqui no versículo 5 diz assim: ó, porque não foi aos anjos que sujeitou o mundo futuro de que falamos, mas em certo lugar testificou alguém dizendo: o que é o homem para que dele te lembres? Ou o filho do homem para que o visites? Quando esse amor de Deus ele vem sobre a vida do homem, ele traz agora notoriedade para o ser humano, que até então agora estava distante dos olhos de Deus por causa do pecado. A Bíblia vai dizer em Isaías que o que separa o homem de Deus é o pecado, é essa muralha. A Bíblia vai dizer que Deus não está surdo, que não escuta as nossas orações.
pecados que se tornam uma muralha entre nós e Deus. O amor de Deus, irmãos, ele é um amor que não faz acepção de pessoas. Quem faz acepção somos nós. A Bíblia diz que esse amor de Deus, ele faz com que o seu sol venha nascer sobre justos e injustos. A bênção de Deus não é só para aquele que já está aqui. A bênção de Deus também é para aquele que está lá fora. Porque ele não faz acepção de pessoas. Porém, nós estamos mais perto dele. Como falei, o versículo está dizendo: quem é o homem para que te lembre deles? Quem éramos nós para que Deus andasse em nós? Quem é? Pecadores, afastados, distantes. Mas esse amor de Jesus, que se estabeleceu sobre a sua igreja, fez com que agora nós fôssemos vistos por alguém. E eu não digo visto por alguém, não. O olhar de Deus agora está sobre a igreja, sobre a humanidade, a partir do momento que nós fazemos uma aliança com Deus. O olhar misericordioso de Deus agora está muito mais próximo daquele que faz uma aliança. O amor dele é para toda a humanidade, mas aquele que faz uma aliança, e o amor de Deus se estabelece sobre ele, agora ele tem uma proximidade maior. E é isso que a Bíblia nos fala. E é isso que a Bíblia nos ensina. Versículo 7, ele diz o seguinte: tu o fizeste um pouco menor que os anjos, de glória e de honra o coroaste, e o constituíste sobre as obras das suas mãos. Esse amor incondicional fez com que um rei se despojasse da sua glória e fosse considerado menor do que os anjos. Eu estou falando de Jesus. Mas como assim, irmão Fernando? Jesus menor do que os anjos? Sim! Porque ele é aquele que criou todas as coisas. O ser humano foi criado por ele, mas ele se despoja da sua glória e se transforma em um ser humano. E como ser humano, ele é menor do que os anjos, porque os anjos são seres espirituais e poderosos. E tratando de humanidade, Jesus agora se torna humano. Por isso a Bíblia está dizendo que ele se tornou menor do que os anjos. Mas na continuação vai dizer que mesmo ele sendo ser humano e parecendo ser menor que os anjos, porque é um ser humano, ainda assim ele é superior a tudo, porque ele está vestido de glória. Esse amor fez com que um rei se tornasse um ser humano para habitar no nosso meio. O versículo 9, ele vai dizer o seguinte: vemos, porém, coroado de glória e de honra aquele Jesus que fora feito um pouco menor. A Bíblia está dizendo que ele era um pouco menor que os anjos, pela questão da sua humanidade, mas a Bíblia agora está dizendo no versículo 9, falando da sua glória. Por causa da paixão da morte. E isso aqui é interessante. Por causa da paixão da morte. Para que pela graça de Deus provasse a morte por todos. Ele não só, como Deus, ele não só se torna um ser humano, como agora ele decide que vai morrer. Ele vai morrer por todos. Nós estamos vendo um grau de humildade inexistente na humanidade. Só alguém como o Cordeiro de Deus, só alguém como Deus, só alguém como Jesus consegue ter um grau de humildade tão grande ao ponto de se despojar de tudo
e habitar no meio de nós, e participar de todas as coisas, e como humano ter um filho. Você imagina o Deus que criou todas as coisas se permitir como ser humano morrer? É esse amor de Deus por mim e por você. Porque Ele fez tudo isso por causa de mim e por causa de você. Jesus, quando está com os seus discípulos, Ele lava os pés de todos. E Ele diz: vocês dizem que eu sou Deus, o Rei, vocês estão certos. Eu sou, mas eu vou lavar os pés de vocês todos. Mostrando exatamente esse Jesus que veio e se colocou como homem em um grau de humildade profundo. Agora, para quê? Para que os apóstolos se espelhassem nele e fizessem a mesma coisa. Por isso Jesus disse: considera teu irmão superior a você. Independente da função, posição, status, dinheiro, nós sempre devemos olhar um para o outro, considerando que o outro é superior a nós. E isso é o ensinamento de Jesus dentro do que Ele próprio fez para nos ensinar. Esse amor nos ensina tudo isso. Esse amor fez com que, esse amor de Deus pela humanidade, fez com que o próprio Deus provasse a dor e a morte. Eu quero que você imagine comigo, como o Criador de tudo decide vir à terra, se transformar em um homem, apanhar aqueles que com o estalar de dedo ele poderia acabar com tudo, e como uma ovelha muda, ele não disse nada, ele poderia dar uma ordem e tudo se acabaria. Mas ele deixou que rasgassem as suas vestes, deixassem expostos as suas costas e apanhasse até sair a carne, sem dizer uma palavra. Que amor é esse? Esse Deus é merecedor de toda a honra, de toda a glória, porque nós não merecíamos, mas Ele fez. E Ele continua fazendo. É por isso que você e eu estamos aqui hoje, por causa dessa misericórdia, por causa dessa exposição que Jesus fez da sua própria vida, a entrega completa de Jesus. Aqui no versículo 11, que diz o seguinte: porque assim, o mesmo que santifica, como os que são santificados, são todos de um, por cuja causa não se envergonha de lhe chamar de irmãos. Esse amor de Deus fez com que Jesus, o Rei de todas as coisas, me considerasse e te considerasse como irmão. Ele nos chama de irmão. Ele quis habitar. Deus quis ser parte da nossa família, nos chamando de irmão, estando conosco todos os dias da nossa vida. A Bíblia diz que Ele não se envergonha. E por que a Bíblia está dizendo que Ele não se envergonha? Você já imaginou um governador de uma nação está andando na rua e pegar um menino, abraçar ele e dizer: esse aqui é meu irmão? No outro dia estaria as notícias e ele seria, as pessoas teriam isso como uma vergonha. Você já imaginou a pessoa mais religiosa que você possa lembrar aqui agora, tratando-se de igreja, de repente está passando na rua, está lá uma prostituta, ele vai e abraça ela e diz que a ama com um amor semelhante, não igual, mas semelhante ao de Deus.
ouviriam: que vergonha! Jesus estava comendo com pecadores, e todos esses tipos de pessoas estavam lá, e os fariseus diziam: que vergonha que ele está fazendo isso! Será que ele não sabe que aí todo mundo é pecador? Aí ele traz a parábola da ovelha perdida, né? Que na verdade ele estava ali como um pastor. Ele não tem vergonha, Jesus não tem vergonha de nos chamar de seus filhos. Ele poderia ter, porque a gente falha demais. Tem momento que realmente a gente é uma vergonha diante de Deus. Mas mesmo todas essas dificuldades que temos, Ele nos chama de irmão. Esse amor de Deus, Ele produz todas essas coisas. O versículo 12 diz, dizendo: anunciarei o teu nome a meus irmãos, cantar-te-ei louvores no meio da congregação. Sabe o que Jesus está dizendo aqui, irmãos? Que além de Ele ter deixado lá o seu trono de glória, ter vindo como um ser humano, ter habitado no nosso meio, ter nos chamado de irmão, Ele ainda participa do culto conosco, com toda a alegria. Porque o versículo 12 está dizendo: eu estarei no meio dos teus, dos meus irmãos, e nós louvaremos o teu nome. Isso fala de um culto junto. Jesus, Ele quis e quer estar no nosso meio, cultuando junto conosco. E perceba que tudo isso é um desejo de Deus. Ninguém está nem vendo aqui ser humano se direcionando para Ele. O que a gente está vendo aqui nessa mensagem é de Deus indo até o homem pela sua infinita misericórdia. E lembro de Moisés. Deus, Ele tem o poder de destruir o ser humano assim que Ele quiser. Deus é tão santo, que Ele não pode olhar para o pecado. Uzá foi fulminado só porque pegou na arca. A arca representava a presença de Deus, quando Davi estava levando a arca. A carruagem balançou a arca e caiu, Uzá correu e levou na arca. Mas só quem podia pegar na arca eram os levitas. Quando ele pegou, ele foi fulminado. A intenção dele foi boa, mas ele não poderia pegar na arca. Nadab e Abiú, em Levíticos 10, eles levam fogo estranho para dentro do templo e são fulminados na hora dentro do templo. Se a gente for olhar para os dias de hoje, a gente vê pessoas fazendo coisas e falando coisas de Jesus que poderiam ser fulminadas na hora. Mas esse amor, essa misericórdia, está dando uma nova chance para a humanidade. Está dando uma nova chance para nós. Por isso que nós devemos nos aproximar mais a cada dia de Deus. É bem verdade que as nossas limitações vão ser motivos para Satanás dizer: você não pode, você não consegue, você não vai agradar. Mas ele, além de morrer, ele se transforma no nosso advogado para julgar as nossas causas, para nos dar a chance. Eu quero que você entenda que tipo de amor é esse, a qual a Bíblia não tem uma palavra para ele. No versículo 14 diz o seguinte: e visto como os filhos participam da carne e do sangue, também ele participou das mesmas coisas, para que pela morte aniquilasse o que te libera da morte, isto é, o diabo. Jesus quis participar de todas as coisas que nós participamos, lógico, com exceção do pecado. Mas Ele quis estar no nosso meio e viver as mesmas coisas,
passar pelas mesmas guerras, pelas mesmas lutas, e Jesus passou. Jesus passou pelo abandono. Jesus esteve sozinho no Getsemane. Chamou pessoas para estar do lado dele, essas pessoas não conseguiram estar, e ele enfrentou suas guerras sozinho. No momento em que ele é preso, aqueles que disseram que estavam do lado dele, que morreriam com ele, foram os primeiros a abandonar ele. No momento em que ele estava carregando aquela cruz, foi preciso, pela misericórdia de Deus, Deus levantar um homem para ajudá-lo por alguns metros a carregar aquela cruz, porque já tinha perdido muito sangue. É complicado entender como Deus, que criou todas as coisas, se submeteu a todas essas coisas. E nós, falo de mim, muitas vezes nós não queremos nos submeter às guerras das nossas vidas. Se submeter a uma situação em que devemos muitas vezes baixar a cabeça ou dizer não, e nós não queremos. Muitas vezes nós queremos dizer não para aquilo que Deus disse, isso não vai dar certo, e a gente teima. E Deus nos deu todo o exemplo. Esse amor, ele fez Jesus sofrer as piores coisas que o ser humano pode viver. Eu não sei se alguém aqui assistiu aquele filme, não sei se tem a imagem aí. Tem até uma imagem aqui daquele filme produzido pelo Mel Gibson, A Paixão de Cristo, aonde nós vamos ver ali Jesus sofrendo, e eu creio que aquilo ali é o aproximado do que realmente Jesus ele viveu. Os ferimentos que aquele homem sofreu, tudo aquilo, todas aquelas pancadas, aquela coroa de espinhos, tudo isso, irmãos, foi por cada um de nós que hoje estamos aqui. Porque esse amor, ele venceu a morte. Ele venceu a morte porque nós estávamos condenados a uma morte eterna. Mas ele nos deu uma nova oportunidade. Isaías diz, 53, que ele levou sobre si todas as nossas enfermidades, todas as nossas dores. A Bíblia diz que ele não tinha aparência alguma, devido tantas pancadas que ele levou. Essa imagem aqui é a imagem não do próprio Deus, mas uma representação do que aconteceu com nós. Ele está agarrado com uma cruz que ele poderia, com uma única palavra, destruir toda a terra e fazê-la de novo. Mas ele levou sobre si todas as nossas enfermidades. Então vale a pena, irmãos. Vale a pena sofrer por Jesus. Vale a pena abrir mão daquilo que nos traz o prazer humano. Vale a pena abrir mão de tudo aquilo que nós sabemos que desagrada a Deus. Tem muitas coisas que a gente precisa dizer não e não estamos conseguindo. Mas quando a gente vê o que esse homem fez por nós, quando a gente entende que Jesus ele sofreu por causa de mim e de você, ele não recuou em um só momento, irmãos. Só teve um momento em que lá ele disse: Pai, se possível, faça
que seja feita a tua vontade. Qual é a vontade do Pai? Era que eu e você fosse salvo. Então hoje é um dia de alegria, porque Ele morreu por nós, mas Ele ressuscitou para nos dar uma nova vida. Não podemos continuar caminhando, sofrendo, olhando para a situação como se não tivesse mais jeito, quando na verdade a vitória já foi nos dada por Jesus. Pronto. Glória a Deus. Vamos comigo, se vocês querem. Aleluia. No Getsemane foi que meu Jesus orou, se entregando ao Pai, meus filhos. Preste atenção no que está acontecendo. Logo vieram pessoas para levar para a maior das provações. Ele tanto amou, tudo suportou. Ele carregou a nossa vida. Oh, Ele está-nos nas mãos. Seu coração deu naqueles momentos. Comece a chorar, e foi por você que Ele mostrou os soldados suspiram no seu rosto. Posso ouvir o clamor da multidão. E Jesus, ao olhar aquele céu azul, pega a Pai e dizer o seu perdão. Ele tanto amor, tudo suportou. Ele carregou a nossa cruz. Hoje é um dia que nós devemos dar o nosso melhor. Porque se você crê no que foi pregado, você sabe que Ele está aqui no nosso meio. Você sabe que Ele está aqui para receber a nossa adoração. E como eu sempre digo, essa adoração começa no particular e depois passa para todos. Ele está aqui do lado de cada um de nós que estamos aqui. E nós somos gratos a esse Deus tão maravilhoso que deu a sua vida pela nossa. Obrigado, Jesus. Nós te agradecemos. E eu agradeço a oportunidade. Em nome de Jesus. Amém, amado? Está de pé.